Pensando na temporada 2025, a gente já trouxe a informação, o Inter trata como prioridade a contratação de zagueiros. A gente vai falar mais sobre esses nomes, porque não é somente do Pablo Mari e do Luiz Felipe que surgem na pauta colorada. Um velho conhecido voltou a ser mencionado nos bastidores do Inter. Falando em velho conhecido, o grande sonho do presidente Alessandro Barcelos encerrou a temporada no atual clube e está de saída. Ainda existe uma possibilidade de jogar no Inter? A gente fala sobre tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente fala sobre Oscar, Juan Jesus e a procura do Inter por zagueiros. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Amanhã tem Inter e Criciúma no Beira-Rio. Corre lá na KTO para dar uma brincada e vai ter as melhores odds. Quem sabe ganha uma graninha também, tira uns pila do sueco. Ó, tô com a camiseta, ó, panela da dupla, estamos aí quase classificados já para semifinais da Copa SEG, a Copa da Imprensa Gaúcha, aqui, Imprensa Esportiva Gaúcha no Rio Grande do Sul. E a gente tá aí na disputa com a panela da dupla. Um abraço pro Tiger, pro Dávila, para todo o pessoal do time do panela da dupla. Vamos aí, em busca do bicampeonato, já que fomos os campeões no ano passado. Gente, vamos lá. Quero falar aqui primeiro sobre Juan Jesus, porque o nome do jogador que é criado nas categorias de base do Internacional voltou a ser citado, na medida que o Inter está à procura de zagueiros na próxima janela de transferências. É uma das prioridades do Internacional na próxima temporada, a contratação, então, de zagueiros, no plural, não somente um. Eu falei aqui no final de semana de dois nomes que circulam também no bastidor do Internacional, do Luiz Felipe, zagueiro de 27 anos, que surgiu no Ituano, jogou também na Lazio na Itália, esteve no Real Betis recentemente, foi para o Al Ittihad, no mundo árabe, um mercado que paga muito. O Al Ittihad é um dos principais clubes, tem Kanté, tem o Benzema por lá, tem o Romarinho, ex-Corinthians. Só que o Luiz Felipe teve uma lesão na coxa, não foi registrado e inscrito nas principais competições do Al Ittihad e por isso deve sair de lá e o Inter está interessado neste nome. Outro é o espanhol Pablo Mari, campeão da Libertadores em 2019 com o Flamengo, que está no Monza, lá na Itália. Ele até teve uma situação muito peculiar que fez com que ele perdesse boa parte da última temporada. Ele foi vítima de um esfaqueamento em um shopping lá da Itália, tá? E não tinha nada a ver com ele, não era alguém procurando ele, é um caso de polícia de um cara maluco que foi lá e acabou dando uma facada no próprio Pablo Mari. Depois ele voltou a jogar, enfim, é um jogador importante pro Monza, tem um contrato até 2026, mas é um nome que também está no radar do Internacional. E por fim, um nome que eu também já citei aqui é o do Juan Jesus, então, zagueiro que também vive uma situação delicada lá na Itália. O carro dele foi rastreado por torcedores da Napoli, ele teve a sua casa invadida recentemente, ele até foi às suas redes sociais reclamar da segurança, ele colocou, ó, segurança zero, eu sei que os bens materiais no final são secundários, mas saber que um estranho violou uma coisa pessoal minha realmente me dá nojo. O carro do Juan Jesus, ele foi destruído, invadido e ainda foi colocado um rastreador no seu veículo. É um jogador que tem uma história interessante na Itália, ele é da Napoli, que é a atual campeã italiana, inclusive é líder do atual campeonato italiano também, então a Napoli vai muito bem, obrigado, mas ele não é titular mais com o Antônio Conte, tem contrato até final do ano que vem, final de 25, mas não descarta uma possibilidade de retornar ao Brasil por conta disso. É um zagueiro que passou pela Inter de Milão, pela Roma também por lá, teve convocações para a seleção brasileira e o Inter tentou a contratação dele em 2022, tá? Chegou a ter uma reunião, os empresários dele estavam em Belo Horizonte, o Inter foi jogar lá num período do Campeonato Brasileiro e teve uma reunião do presidente Barcelos com seus representantes, mas até o momento não há nenhum movimento, nenhuma proximidade, mas é um nome sim também na pauta do Internacional. Então dá para citar hoje três grandes zagueiros na pauta do Inter: o Luiz Felipe, o Pablo Mari e o Juan Jesus. E vocês podem ter certeza, o Inter não vai trazer um zagueiro só. A ideia é trazer um zagueiro a nível de titularidade, até porque não sabe o que vai acontecer com o Vitão, que deve ser negociado, a tendência é essa, e
o Inter vai trazer também mais jogadores afirmados, talvez não no nível do Rogel e do Cleiton Sampaio, num nível acima, para chegarem afirmados sem sombra de dúvida, sem nenhum tipo de desconfiança. Bom, eu quero falar agora, tá, sobre Oscar, que é um nome recorrente aí na pauta do Internacional, e agora, mais do que nunca, o Oscar está muito próximo de deixar o Xangai Port lá na China. Nesse último sábado, tá, o Xangai Port, que é treinado por um australiano, Kevin Muscat, goleou o Tianjin Hengmen Tiger por 5-0 na última rodada do campeonato chinês. Nessa partida, o Oscar fez um gol de pênalti e deu uma assistência, tá? Nessa temporada, 14 jogos e 20 assistências em 29 partidas disputadas pelo Oscar. O contrato dele termina no final desse mês de novembro, dia 31, tá? Então, no dia 1º de dezembro, ele vai ser um jogador livre no mercado de transferências. Ele já está apto há um bom tempo, há 5 meses atrás já estava apto a assinar um pré-contrato com qualquer clube. E a gente sabe que é um nome que sempre vem na pauta do Inter, porque é um nome que o Inter sempre manteve o interesse, tá? Se hoje o Oscar se demonstra disponível a negociar com o Inter, a gente pode afirmar que o Inter vai negociar com o Oscar. A questão é que, até o momento, as informações dão conta de que o Oscar não tem esse desejo de voltar para o Brasil. Ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo há um mês e meio atrás, em que ele falou sobre, sim, um certo sentimento da possibilidade de voltar ao Brasil. Ele tem um sobrinho pequeno que está crescendo, ele quer ficar mais perto da família, mas o staff do Oscar, a informação que nos passam é de que a prioridade seria Major League Soccer, Estados Unidos, qualidade de vida e uma liga que está crescendo e que, vamos lá, tem Suárez, tem Messi, tem vários outros jogadores, o Carbajo, esse Grêmio agora foi lá pro New York, Red Bull, tem muitos outros jogadores, Jordi Alba, tem muitos jogadores indo para Major League Soccer. E isso também seria um atrativo para que o Oscar fosse para lá. Pra gente entender, tá? O Oscar tá com 33 anos e ele tem um contrato no Xangai Port, que vai terminar agora por óbvio, que é de 25 milhões de dólares ano. A gente tá falando de 140 milhões de reais anuais que recebe o Oscar. Entre 12 salários, 13º e férias, isso dá um salário, tá? De 2 milhões e meio de dólares. Então a gente tá falando de um cara que ganha mais de 11 milhões de reais. Dá 11 milhões e uns quebrados. Vamos lá, uma baita grana, 11 milhões e meio, quase 12 milhões de reais por mês, que é o que ele está ganhando há 5, 6 anos desde que foi para o Xangai Port lá na China. Isso nenhum clube do Brasil vai pagar. Se ele quiser voltar para o Brasil, é pela sua condição pessoal. Então, hoje é difícil imaginar o Oscar voltando para o Brasil, ou seja, é difícil imaginar ele voltando para o Inter. Repito, ele fala de Brasil para ficar próximo da família, mas o staff dele diz que o interesse mesmo e que a grande vontade seria ir para um clube nos Estados Unidos, tá certo? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.